Boa tarde a todos. Agradeço, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui presente. Também quero aproveitar e agradecer à Associação Brasileira de Huntington, à Casa União Brasileira de Huntington, a todos vocês presentes, a todos os pacientes e familiares e todos os colaboradores, à Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Muito obrigado e gratidão a todos. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos fonoaudiológicos na doença de Huntington. E como é importante esse dia de conscientização da doença de Huntington. O que se trabalha a fonoaudiologia? Pensando em deglutição. É importante o fonoaudiólogo acompanhar o paciente nos aspectos da deglutição, porque os pacientes evoluem com dificuldade, que é a disfagia, com o decorrer do curso da doença. Qual que é o objetivo? Minimizar risco de broncoaspiração, complicações respiratórias, e isso proporcionar a melhor qualidade de vida para o paciente e o bem-estar. Consigo o vídeo? Espera aí. Eu trouxe esse vídeo para falar sobre disfagia. Então, o que é a dificuldade de alteração? O que será observado, né? A prontidão para aceitar o alimento, isso é importante, até para a parte nutricional e hidratação. A introdução do alimento, a propulsão do alimento da fase oral para a faríngea, para passar para o esôfago e o estômago em seguida. Isso é uma deglutição normal. Toda alteração, quando isso não acontece de forma coordenada, é o que nós chamamos de disfagia, que no caso de doença de Huntington é a disfagia neurogênica. Penetração laríngea é quando o paciente se alimenta e o alimento fica acima das pregas vocais. E broncoaspiração, quando passa das pregas vocais. Isso pode acontecer na presença de tosse ou as broncoaspirações silente ou penetração silente. Aqui é só uma imagem, aqui são as pregas vocais. Quando está acima o alimento, nesta via aqui na laringe não pode entrar alimento, nem líquido, só ar. Tá? Acima das pregas vocais, chamamos de penetração laríngea. Após as pregas vocais, é broncoaspiração. Estar atento, qual consistência que acontece? Está acontecendo com a saliva, com algum tipo de alimento ou com algum líquido. O cuidado do gerenciamento da saliva. Primeiramente, também é importante como que está essa higienização oral e os manejos clínicos para gerenciar a saliva, conforme discussão com a equipe médica e equipe multidisciplinar e a reabilitação, que se pode entrar com medicações conforme prescrição médica, algumas alternativas natural, por exemplo, chá de sálvia, e alguns manejos de estar com aspirador ou assistente de tosse, que ajuda muito os pacientes a parte pulmonar, gerenciar essa secreção que está, a parte pulmonar de expansão pulmonar, e isso dá um conforto muito grande, mas não tem na portaria do SUS. Então, chama assistente de tosse, que ajuda muito aos pacientes com doenças raras e todos que têm uma disfagia importante, uma dificuldade de gerenciar. E em casos de engasgos também. O fonoaudiólogo ele vai adequar a consistência. O paciente ele pode ter uma disfagia para uma determinada consistência e não para outra. Os utensílios também são avaliados individualmente para cada paciente, o copo, a colher.
As consistências dos líquidos também. E após as refeições, manter a higienização oral, pela saúde, né, da cavidade oral, e até para evitar resíduos que ficam na cavidade oral, e broncoaspiração também. Sempre observar quando é o momento de via alternativa de alimentação. Então, nesse percurso, direcionar, né, observar o aspecto nutricional, de hidratação, com toda a equipe interdisciplinar de reabilitação, porque esse paciente faz físio, faz TO, tudo. E o momento de vias alternativas de alimentação. Então, de acordo com a evolução pulmonar, ou do grau de disfagia, ou desnutrição, desidratação, chega um momento que precisa de uma via alternativa. A sonda nasointeral ou a gastrostomia. A sonda nasointeral é por um período curto. E se o paciente, conforme a evolução irá precisar por uma fase prolongada, é mais indicada a endoscopia, a gastrostomia por endoscopia. Aqui mostrando, né, a gastrostomia, que é uma sonda de Bottom também. Importante observar, não é porque o paciente está com uma via alternativa, ou sonda, ou gastrostomia, que se para de receber alimentação por via oral. O que irá depender é a condição de nutrição, hidratação, deglutição, e como que está aí o aspecto pulmonar. Então, não significa uma via alternativa que suspende via oral. Às vezes, precisa de uma via alternativa para uma determinada consistência e para outra, o estímulo via oral. E sempre as adaptações, no caso das alterações de comportamento cognitivo, quando você indica uma via, sempre, quando os pacientes, né, que têm alteração de comportamento, quando precisa, por exemplo, de uma gastrostomia, eu não vou indicar, porque o paciente tem uma alteração de comportamento, mas se tem estratégias para tentar pensar em equipe. Aqui, por exemplo, é uma luva para o paciente não arrancar e a mão do paciente ficar solta, não está em restrição. A outra área da fonoaudiologia são os aspectos relacionados com a disartrofonia. Na doença de Huntington, a disartrofonia hipercinética, que dá uma alteração, tá uma voz mais tensa, o tempo de coordenação pneumofonoarticulatório é curto, uma imprecisão articulatória também alterada. Disartria, alteração na fala, e disfonia, alteração da voz, pensando que a comunicação nessa coordenação respiratória, articulação e fonação. Tá? Articulação, pensando todos os da cavidade oral, voz, parte glótica, das pregas vocais e essa coordenação. Então, a reabilitação se dá através de exercícios da musculatura orofacial, da mímica facial, exercícios direcionados para a voz, conforme as manifestações clínicas, por exemplo, da disartrofonia hipercinética, para exercícios de fala, deglutição e respiração na abordagem fonoaudiológica. Os aspectos cognitivos também, que é trabalhado com fonoaudiólogo e com a equipe multidisciplinar, psicólogo, terapeuta ocupacional, toda a equipe, e nós não ficamos sem se comunicar, tanto pela expressão oral, expressão escrita, ou também por pranchas de comunicação, gestos, campainha, e adequar cada necessidade ou pela tecnologia, e isso adequar de acordo com cada paciente. Sempre o trabalho em equipe da interdisciplinar. Então, na doença de Huntington, como a Vita comentou, não é algumas sessões, é para a continuidade para sempre desses pacientes. Não é porque o paciente quando ele responde, a reabilitação é de uma forma.
quando o paciente não está respondendo, não está conseguindo falar, dependendo da fase, também tem direito e tem indicação do acompanhamento fonoaudiológico. Isso é muito importante, porque em cada fase da doença, o profissional da saúde ele direciona o trabalho. Então, pensando na expectativa de vida e na progressão da estabilidade funcional, mudar o curso da doença com qualidade de vida. Eu gosto muito dessa frase da Ceci Sanders, que é uma enfermeira de cuidados paliativos, né? Que assim, isso daí que não existe nada o que fazer, não existe. O sofrimento humano somente é intolerável quando ninguém cuida, e por isso cuidar dos nossos pacientes, família e cuidadores e todos os profissionais que atendem a doença de Huntington. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui presente. Também quero aproveitar e agradecer à Associação Brasileira de Huntington, à Casa União Brasileira de Huntington, a todos vocês presentes, a todos os pacientes e familiares e todos os colaboradores, à Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Muito obrigado e gratidão a todos. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos fonoaudiológicos na doença de Huntington. E como é importante esse dia de conscientização da doença de Huntington. O que se trabalha a fonoaudiologia? Pensando em deglutição. É importante o fonoaudiólogo acompanhar o paciente nos aspectos da deglutição, porque os pacientes evoluem com dificuldade, que é a disfagia, com o decorrer do curso da doença. Qual que é o objetivo? Minimizar risco de broncoaspiração, complicações respiratórias, e isso proporcionar a melhor qualidade de vida para o paciente e o bem-estar. Consigo o vídeo? Espera aí. Eu trouxe esse vídeo para falar sobre disfagia. Então, o que é a dificuldade de alteração? O que será observado, né? A prontidão para aceitar o alimento, isso é importante, até para a parte nutricional e hidratação. A introdução do alimento, a propulsão do alimento da fase oral para a faríngea, para passar para o esôfago e o estômago em seguida. Isso é uma deglutição normal. Toda alteração, quando isso não acontece de forma coordenada, é o que nós chamamos de disfagia, que no caso de doença de Huntington é a disfagia neurogênica. Penetração laríngea é quando o paciente se alimenta e o alimento fica acima das pregas vocais. E broncoaspiração, quando passa das pregas vocais. Isso pode acontecer na presença de tosse ou as broncoaspirações silente ou penetração silente. Aqui é só uma imagem, aqui são as pregas vocais. Quando está acima o alimento, nesta via aqui na laringe não pode entrar alimento, nem líquido, só ar. Tá? Acima das pregas vocais, chamamos de penetração laríngea. Após as pregas vocais, é broncoaspiração. Estar atento, qual consistência que acontece? Está acontecendo com a saliva, com algum tipo de alimento ou com algum líquido. O cuidado do gerenciamento da saliva. Primeiramente, também é importante como que está essa higienização oral e os manejos clínicos para gerenciar a saliva, conforme discussão com a equipe médica e equipe multidisciplinar e a reabilitação, que se pode entrar com medicações conforme prescrição médica,
algumas alternativas natural, por exemplo, chá de sálvia, e alguns manejos de estar com aspirador ou assistente de tosse, que ajuda muito os pacientes, a parte pulmonar, gerenciar essa secreção que está, a parte pulmonar de expansão pulmonar, e isso dá um conforto muito grande, mas não tem na portaria do SUS. Então, chama assistente de tosse, que ajuda muito aos pacientes com doenças raras e todos que têm uma disfagia importante, uma dificuldade de gerenciar. E em casos de engasgos também. O fonoaudiólogo ele vai adequar a consistência. O paciente ele pode ter uma disfagia para uma determinada consistência e não para outra. Os utensílios também são avaliados individualmente para cada paciente, o copo, a colher, as consistências dos líquidos também. E após as refeições, manter a higienização oral, pela saúde, né, da cavidade oral, e até para evitar resíduos que ficam na cavidade oral, e broncoaspiração também. Sempre observar quando é o momento de via alternativa de alimentação. Então, nesse percurso, direcionar, observar o aspecto nutricional, de hidratação, com toda a equipe interdisciplinar de reabilitação, porque esse paciente faz físio, faz TO, tudo. E o momento de vias alternativas de alimentação. Então, de acordo com a evolução pulmonar, ou do grau de disfagia, ou desnutrição, desidratação, chega um momento que precisa de uma via alternativa. A sonda nasointeral ou a gastrostomia. A sonda nasointeral é por um período curto. E se o paciente, conforme a evolução irá precisar por uma fase prolongada, é mais indicada a endoscopia, a gastrostomia por endoscopia. Aqui mostrando, né, a gastrostomia, que é uma sonda de Bottom também. Importante observar, não é porque o paciente está com uma via alternativa, ou sonda, ou gastrostomia, que se para de receber alimentação por via oral. O que irá depender é a condição de nutrição, hidratação, deglutição, e como que está aí o aspecto pulmonar. Então, não significa uma via alternativa que suspende via oral. Às vezes, precisa de uma via alternativa para uma determinada consistência e para outra, o estímulo via oral. E sempre as adaptações, no caso das alterações de comportamento cognitivo, quando você indica uma via, sempre quando os pacientes, né, que têm alteração de comportamento, quando precisa, por exemplo, de uma gastrostomia, eu não vou indicar, porque o paciente tem uma alteração de comportamento, mas se tem estratégias para tentar pensar em equipe. Aqui, por exemplo, é uma luva para o paciente não arrancar e a mão do paciente ficar solta, não está em restrição. A outra área da fonoaudiologia são os aspectos relacionados com a disartrofonia. Na doença de Huntington, a disartrofonia hipercinética, que dá uma alteração, dá uma voz mais tensa, o tempo de coordenação pneumofonoarticulatório é curto, uma imprecisão articulatória também alterada. Disartria, alteração na fala, e disfonia, alteração da voz, pensando que a comunicação nessa coordenação respiratória, articulação e fonação. Tá? Articulação, pensando todos os da cavidade oral, voz, parte glótica, das pregas vocais e essa coordenação. Então, a reabilitação se dá através de exercícios da musculatura orofacial, da mímica facial, exercícios direcionados para a voz, conforme as manifestações clínicas, por exemplo, da disartrofonia hipercinética, para exercícios de fala, deglutição e respiração na abordagem fonoaudiológica. Os aspectos cognitivos também, que é trabalhado com o fonoaudiólogo e com a equipe multidisciplinar,
psicólogos, terapeuta ocupacional, toda a equipe, e nós não ficamos sem se comunicar, tanto pela expressão oral, expressão escrita, ou também por pranchas de comunicação, gestos, campainha, e adequar cada necessidade ou pela tecnologia, e isso adequar de acordo com cada paciente. Sempre o trabalho em equipe da interdisciplinar. Então, na doença de Huntington, como a Vita comentou, não é algumas sessões, é para a continuidade para sempre desses pacientes. Não é porque o paciente quando ele responde, a reabilitação é de uma forma. Quando o paciente não está respondendo, não está conseguindo falar, dependendo da fase, também tem direito e tem indicação do acompanhamento fonoaudiológico. Isso é muito importante, porque em cada fase da doença, o profissional da saúde, ele direciona o trabalho. Então, pensando na expectativa de vida e na progressão da estabilidade funcional, mudar o curso da doença com qualidade de vida. Eu gosto muito dessa frase da Ceci Sanders, que é uma enfermeira de cuidados paliativos, né? Que assim, isso daí que não existe nada o que fazer, não existe. O sofrimento humano somente é intolerável quando ninguém cuida, e por isso cuidar dos nossos pacientes, família e cuidadores e todos os profissionais que atendem a doença de Huntington. Muito obrigada.